A neblina era tão densa que parecia viva, rastejando sobre o solo como se tentasse impedir Maria de avançar. À sua frente, a antiga Casa Branca de Santo Amaro erguia-se em ruínas, coberta por musgo e lembranças. Diziam que o lugar fora construído sobre um cemitério indígena, e que os rituais praticados ali despertaram algo muito mais antigo que o próprio tempo. Maria, uma investigadora de fenômenos paranormais, caminhava com a lanterna trêmula nas mãos. O portão de ferro gemeu quando ela empurrou, e o ar gelado do interior da casa a fez estremecer. Cada passo soava como um sussurro, e as sombras pareciam se mover. No salão principal, encontrou um espelho coberto de poeira. Ao limpá-lo, viu não apenas o próprio reflexo, mas um vulto parado atrás dela. Ao se virar, nada havia. O espelho, porém, agora exibia uma frase escrita com algo escuro: "Eles ainda estão aqui." Determinada a entender o que acontecia, Maria desceu ao porão. O ar era denso, o chão coberto por símbolos riscados e velas queimadas. No centro, havia uma corrente presa ao chão, balançando sozinha. Ela começou a filmar, mas a câmera captou um ruído de passos. Virou rapidamente e o feixe da lanterna encontrou uma sombra distorcida, alta, de contornos humanos, que desapareceu ao piscar de olhos. Um sussurro ecoou no escuro: "Você não devia estar aqui." Maria recuou, mas a porta se fechou sozinha atrás dela. No chão, entre os símbolos, percebeu algo, uma mancha fresca de sangue. De repente, o teto gemeu, e o som de algo pesado caindo no andar de cima ecoou por toda a casa. O vento frio cortava sua pele, e o cheiro metálico de ferro tomou o ar. Pela primeira vez, Maria teve certeza: não estava sozinha ali embaixo. 3 dias depois, Maria voltou acompanhada de 2 técnicos e uma médium. A casa parecia observá-los. A médium, ao cruzar o portão, parou e murmurou: "Há muitos, e todos presos." Dentro, os aparelhos registraram uma queda brusca de temperatura, e uma das câmeras infravermelhas captou uma figura de vestido branco subindo as escadas. Quando correram atrás, a mulher desapareceu, mas um cheiro de vela queimada ficou no ar. Na biblioteca, Maria encontrou um livro de capa de couro, coberto por símbolos. Quando leu em voz alta, o ambiente tremeu. As estantes vibraram, os livros caíram e, do teto, algo murmurou seu nome. Maria. O som veio de dentro das paredes. A médium começou a chorar, dizendo que os espíritos ali estavam presos em ciclos de dor, e que alguém ou algo os alimentava há séculos. Atrás da casa, havia um galpão abandonado, antigo laboratório de alquimia. Maria entrou sozinha. O chão era coberto por poças escuras e objetos quebrados. No centro, um boneco de pano enforcado balançava lentamente. Do nada, ouviu o choro de uma criança vindo debaixo das tábuas. Ao afastá-las, revelou um pequeno túnel e, dentro dele, uma pena antiga e um crânio infantil. O choro cessou. No lugar, uma risada rouca ecoou por toda a sala. A lanterna piscou, e uma menina de olhos fundos apareceu atrás dela, imóvel, olhando fixamente. Maria recuou, mas tropeçou em uma corrente que se arrastou sozinha. O galpão inteiro pareceu respirar. As paredes pulsavam, e a menina desapareceu. Quando olhou para a porta, ela estava trancada por dentro. Um som metálico ecoou passos arrastados se aproximando do túnel. Maria conseguiu fugir naquela noite, mas a presença a seguiu. Em casa, as luzes piscavam, e o som de correntes voltava sempre que ela tentava dormir. Analisando as gravações, notou vozes escondidas entre os ruídos sussurros antigos, falando em uma língua morta. Uma frase se repetia em vários trechos: "A casa é a carne." Ela percebeu então que os espíritos não estavam presos à construção, mas à própria terra, aos ossos sob o alicerce. Algo a chamava de volta. No dia seguinte, Maria retornou, sozinha. Ao entrar, o chão rangeu como se reconhecesse seus passos. O espelho do hall estava limpo agora, e refletia a imagem de dezenas de rostos atrás dela, todos parados, observando. Um por um, começaram a sorrir. Maria desceu ao porão novamente,
filmando tudo. O frio era quase insuportável. No centro do salão, as velas se acenderam sozinhas, revelando o círculo de invocação agora brilhando em vermelho. As paredes pulsavam como carne viva. Vozes começaram a gritar, e o chão tremeu. Do escuro, emergiu a mulher do vestido branco, mas agora o rosto dela era o de Maria. "Você nos libertou", disse a voz, ecoando de todos os cantos. A lanterna caiu. Tudo virou trevas. A gravação termina com um som de passos e um sussurro final. "Agora, você também é parte da casa." Dias depois, investigadores encontraram apenas a câmera, caída no centro do salão. O espelho da entrada mostrava uma nova figura entre os rostos refletidos. Maria ainda está lá presa entre os espíritos antigos que nunca foram embora. Nas profundezas do interior de Minas, há uma igreja de pedra esquecida pelo tempo, conhecida pelos moradores antigos como Capela do Fim do Vento. Ninguém sabe ao certo quem a construiu, mas todos evitam chegar perto depois do pôr do sol. Dizem que o ar lá dentro é pesado, que o silêncio parece ter voz. Clara, pesquisadora de arquitetura colonial, decidiu visitar o local após encontrar referências em um diário de 1789. Quando chegou, percebeu que as paredes estavam cobertas de símbolos entalhados com precisão absurda, como se mãos invisíveis ainda trabalhassem ali. O altar estava rachado, e o chão, manchado por algo que o tempo não conseguiu apagar. Ao pisar ali, Clara sentiu um frio subir pela espinha, um frio que não vinha do vento, mas de algo que parecia observá-la. E quando levantou os olhos para o teto, viu dezenas de rostos esculpidos na pedra, todos de olhos abertos, mirando-a. Clara começou a registrar o interior com sua câmera, mas a cada flash, os rostos pareciam mudar de expressão. Em um dos cantos, encontrou uma porta pequena, feita de madeira escura, trancada por um crucifixo invertido. A fechadura estava enferrujada, mas ela conseguiu abri-la. Atrás da porta, havia uma escadaria que descia para um subsolo. O ar era quente, abafado, e o cheiro lembrava ferro queimado. A câmera captava ruídos distantes, vozes que soavam como preces em latim. Ao chegar ao fim da escada, Clara encontrou uma sala circular, com uma estátua de pedra negra no centro. A figura tinha rosto humano, mas os braços alongados e os olhos vazios. Ao redor dela, estavam dispostos crânios humanos, organizados em círculo. Clara tentou sair, mas a lanterna piscou. Do alto, uma voz profunda ecoou: "Nós nunca fomos embora." O chão tremeu, e o crucifixo da entrada caiu sozinho, estalando no piso como se tivesse sido empurrado. Assustada, Clara saiu correndo da capela, mas o portão principal estava trancado por dentro. Tentou forçar, e algo agarrou seu tornozelo, uma mão pálida, saindo do chão. Ela gritou, chutou, e a mão desapareceu. O vento cessou completamente, e a única coisa que se ouvia era o som do próprio coração. Quando virou-se para trás, a porta do subsolo estava aberta novamente, e no batente, um vulto a observava. Era uma mulher vestida de preto, o rosto coberto por um véu. Clara se aproximou com cautela, mas antes que pudesse reagir, o véu levantou-se sozinho, revelando um rosto sem olhos, sem boca, apenas pele lisa e pulsante. Clara recuou, tropeçando nas pedras do chão. A entidade começou a andar em sua direção, e as paredes vibraram, soltando pequenas partículas de pedra, como se a própria capela respirasse junto com ela. De repente, tudo silenciou. Clara percebeu que o som do mundo havia desaparecido. Nem vento, nem coração, nem respiração. Nada. Minutos ou talvez horas depois, Clara despertou no chão. A capela estava iluminada por uma luz amarelada que vinha do altar. As estátuas pareciam observá-la de novo, agora com olhos esculpidos em formas diferentes, como se tivessem mudado de posição. Ao se levantar, ela notou algo gravado em seu braço, símbolos iguais aos da parede. Correu até o altar e encontrou o diário de um padre, datado de 1790. No texto, o homem dizia que os monges locais haviam tentado aprisionar espíritos pré-cristãos que habitavam aquelas terras, mas que o ritual dera errado. Eles não aceitaram ser esquecidos, dizia o trecho final. Clara ouviu passos atrás de si. Lentamente, virou-se. Era a mulher de preto novamente, agora com o véu cobrindo metade do rosto e as mãos erguidas,
oferecendo-lhe algum crucifixo derretido. Eles te escolheram, sussurrou. E desapareceu como fumaça. Desesperada, Clara correu para fora, mas o portão da capela estava aberto agora. Ela atravessou e tropeçou na estrada de terra. Ao olhar para trás, percebeu que a igreja parecia maior, como se tivesse mudado de forma. Do alto da torre, rostos surgiam nas janelas, observando em silêncio. Clara entrou no carro e dirigiu o mais rápido que pôde, mas o GPS falhava, as estradas pareciam se repetir. Toda curva levava de volta ao mesmo ponto, a capela do fim do vento. Cada vez que o carro parava, vozes sussurravam seu nome. Clara! Clara! No rádio, uma voz distorcida começou a falar em tom rouco. A casa é o templo. O templo é o corpo. Você abriu o portão. Ela desligou o carro, tremendo. Lá fora, sombras dançavam ao redor do veículo. O som de sinos ecoou, mesmo sem vento. O motor morreu. O silêncio voltou, denso, sufocante. Dias depois, um grupo de caminhantes encontrou o carro de Clara abandonado. As chaves ainda estavam na ignição, mas o banco do motorista estava coberto de poeira antiga, como se ninguém o tocasse há décadas. No banco do passageiro, havia apenas a câmera dela. As imagens mostravam Clara entrando e saindo da igreja inúmeras vezes, em ciclos, como se estivesse presa dentro de uma repetição infinita. No último vídeo, ela encara o altar e diz, com voz rouca, eles são os primeiros. E eu sou a última. A imagem distorce, e surge por um instante o rosto da mulher sem olhos olhando para a lente. Depois disso, apenas ruídos, e uma frase gravada em sussurro, a capela respira. E agora, ela tem mais uma alma. Até hoje, moradores afirmam ouvir sinos vindo do mato, sempre ao cair da noite. E quem ousa se aproximar jura ver uma mulher com véu preto, parada no portão, esperando o próximo visitante que ousar entrar na capela do fim do vento. No coração da Amazônia, há uma aldeia abandonada que não aparece em nenhum mapa recente. Chamam-na de Saruan, lugar dos ecos, segundo os poucos ribeirinhos que ainda se lembram dela. Décadas atrás, os moradores desapareceram sem deixar vestígios, e os poucos que foram procurar também sumiram. Rafael, documentarista, foi até lá com uma equipe para gravar uma série sobre locais esquecidos do Brasil. Atravessaram o rio ao entardecer, e já no primeiro passo em terra firme, o ar pareceu mudar, o vento cessou, os sons da floresta desapareceram, e uma sensação de estar sendo observado tomou conta do grupo. No centro da aldeia, encontraram casas cobertas de raízes e uma enorme estátua de pedra, desgastada, representando um ser de feições humanas, mas com 4 braços e olhos escavados. Na base, uma inscrição quase ilegível dizia, os antigos vivem aqui. Durante a noite, Rafael montou o acampamento e começou as filmagens. Enquanto falava para a câmera, sons de tambores ecoaram ao longe, vindos de dentro da mata. Nenhum dos membros da equipe havia levado instrumentos. O som aumentava e diminuía, como uma respiração. Um dos técnicos, inquieto, decidiu investigar, mas desapareceu entre as árvores. Horas depois, Rafael encontrou o chapéu dele pendurado em uma das estátuas de madeira da aldeia O Chapéu, e um colar feito com dentes humanos. No chão, havia pegadas pequenas, como de crianças, cercando a fogueira. Ao tentar filmar, a lente da câmera embaçou completamente, e a gravação captou sussurros em um idioma desconhecido. Eles voltaram, dizia a legenda automática que o sistema gerou por engano. Rafael desligou tudo, mas o som continuava. Um choro começou a vir da mata, o mesmo timbre do técnico desaparecido. Ao amanhecer, o grupo quis ir embora, mas o rio havia secado completamente, restando apenas lama e carcaças de peixes. Um cheiro pútrido tomava o ar. Rafael ouviu alguém chamando seu nome e correu até o limite da aldeia. Lá estava o técnico desaparecido, imóvel, coberto por uma camada espessa de barro. O homem ainda respirava, mas seus olhos estavam brancos, sem pupilas. Ao tocá-lo, ele abriu a boca e murmurou, eles vivem aqui embaixo. Antes que pudessem reagir, o chão começou a vibrar. As estátuas se moveram levemente, como se respirassem. O barulho de tambores retornou, mais alto, vindo de baixo da terra.
Rafael tentou carregar o amigo, mas o corpo se desfez em pó, deixando apenas a roupa e o colar de dentes. No horizonte, a floresta parecia fechar-se em volta da aldeia, como se a natureza tentasse engolir o local. E então, uma figura humana atravessou lentamente a névoa, carregando uma tocha feita de ossos. A figura se aproximou um homem magro, com o rosto coberto de cinzas, os olhos completamente pretos. Ele falava um dialeto que nenhum deles reconhecia. Depois, em português precário, disse: "Vocês entraram onde o tempo para. Agora não há volta." Atrás dele, outras figuras surgiam, cada uma segurando ossos e amuletos. Pareciam nativos antigos, mas os corpos estavam ressecados, como se tivessem sido embalsamados em vida. Rafael gravava tudo tremendo, e cada segundo captado mostrava distorções na imagem, sombras que se moviam rápido demais, vozes que não correspondiam aos lábios. Uma das figuras aproximou-se e colocou as mãos no peito de Rafael. Ele sentiu um calor queimando sob a pele, e quando olhou, havia marcas símbolos circulares, semelhantes aos da estátua. "Agora você os vê", disse o homem das cinzas. E naquele instante, Rafael viu dezenas de espíritos caminhando entre as casas, observando em silêncio, com olhos ocos e bocas abertas em gritos que não se ouviam. A equipe fugiu pela floresta, mas o caminho parecia mudar a cada curva. Rafael corria, e a mata se movia como se tentasse prendê-los. De repente, as árvores se abriram, revelando um lago escuro e imóvel, com um altar de pedra no centro. No topo do altar, havia um corpo deitado, coberto por tecidos antigos. Era ele mesmo. Rafael ficou paralisado. O reflexo na água mostrava duas versões dele, uma viva, outra morta. Quando se aproximou, o reflexo abriu os olhos e sorriu. Um grito ecoou pela floresta, e as águas começaram a ferver. As figuras com olhos pretos surgiram novamente, cantando em tom grave, até que o corpo sobre o altar se levantou e caminhou em direção a ele. "O espelho precisa se fechar", disse a voz, e o chão se abriu sob seus pés. Rafael afundou no barro quente, engolido pela terra, enquanto os tambores batiam com mais força. O som parou apenas quando a floresta voltou a silenciar. Meses depois, uma expedição militar encontrou o acampamento abandonado. O equipamento de Rafael estava intacto, mas a gravação parecia impossível. Mostrava o grupo entrando na aldeia infinitas vezes, em um ciclo sem fim. À medida que o vídeo avançava, os rostos dos membros iam se distorcendo, até se tornarem idênticos às estátuas de pedra que cercavam o local. Em uma das últimas cenas, Rafael olha diretamente para a câmera e sussurra: "Eles não dormem, eles esperam." Depois disso, a imagem congela e um som grave toma conta do áudio, o mesmo ritmo dos tambores. Nenhum dos corpos foi encontrado. Hoje, os ribeirinhos dizem que à noite, se o vento sopra do lado certo do rio, é possível ouvir o som dos tambores vindo da mata. E quem segue esse som, nunca mais encontra o caminho de volta. Dizem que há, no interior de Minas, um lago que jamais seca. Suas águas são espessas, escuras, e exalam um cheiro que mistura ferrugem, mofo e algo mais, antigo. No centro dele, desponta a torre de um antigo mosteiro que afundou há mais de 100 anos, após uma enchente inexplicável. Os moradores da vila próxima contam que, nas noites de lua nova, é possível ouvir sinos tocando debaixo d'água e cânticos em uma língua esquecida. Ninguém ousa se aproximar. Mas Clara, uma pesquisadora de arquitetura sacra, acreditava que aquele lugar escondia segredos do período colonial, talvez até artefatos perdidos. Armou-se de coragem e foi até lá, acompanhada por 2 barqueiros locais. O sol já se punha quando começaram a remar em direção à torre submersa. A cada metro, o silêncio parecia engolir o som dos remos. A água se movia de forma anormal, como se respirasse. Quando chegaram perto, Clara percebeu que parte da cruz da torre estava retorcida, coberta de limo e rachaduras. O que a deixou arrepiada foi notar que os vitrais, mesmo submersos, ainda brilhavam por dentro uma luz fraca, verdeada, como se algo lá embaixo estivesse aceso. Os barqueiros se recusaram a ir além, mas Clara desceu sozinha, com uma lanterna presa à testa. Assim que mergulhou, sentiu a temperatura despencar. O fundo parecia chamá-la, e a sensação era de que algo a observava. Quando seus pés tocaram o piso inundado, Clara percebeu que o mosteiro estava intacto,
com bancos flutuando e paredes cobertas de inscrições que não se pareciam com nada cristão. Sua lanterna piscou, e ela viu monges ajoelhados, imóveis, como estátuas. O pânico subiu à garganta, mas antes que pudesse reagir, uma das figuras moveu a cabeça lentamente, encarando-a. O rosto estava em decomposição, mas os olhos, intactos, brilhavam como brasas. Ela tentou nadar de volta, mas mãos surgiram da escuridão, puxando-a pelos tornozelos. Acordou deitada numa nave alagada, cercada de corpos cobertos por mantos pretos. Um coral começou a cantar, e o som ecoava dentro de sua cabeça, distorcendo seus pensamentos. Os monges mortos começaram a se levantar, os ossos estalando como madeira quebrando. No altar, uma figura gigantesca emergia da água, um monge com o rosto coberto por uma máscara de ferro. Ele levantou uma cruz feita de ossos e apontou para Clara. Uma voz grave e arrastada ecoou, como se viesse do próprio lago: "Tua alma será o sino que nos despertará novamente." A água começou a girar em torno dela, formando um redemoinho. Clara gritou, tentando se soltar, mas o chão desapareceu. Tudo ficou negro por um instante, e quando a luz da lanterna voltou, ela já não estava mais debaixo d'água, estava no meio da igreja, seca, mas o lago desaparecera. O mosteiro estava de pé novamente, como se o tempo tivesse voltado. Do lado de fora, o céu era vermelho, e os sinos tocavam sem parar. Monges caminhavam em procissão, cantando, e entre eles, Clara via rostos familiares, os dos barqueiros que a levaram até lá. Dias depois, pescadores encontraram o barco flutuando sozinho no lago, mas a torre havia afundado completamente. Dizem que à noite ainda se ouve uma mulher gritar por socorro sob as águas, seguida pelo som dos sinos. Alguns afirmam ter visto uma figura feminina andando sobre o espelho do lago, vestida com o hábito de monja, com olhos que brilham em verde. O mosteiro nunca mais reapareceu, mas quando o vento sopra do norte, o cheiro de ferrugem e mofo volta, junto com uma voz sussurrando em latim: "Clara est bellum, lux in tenebris." Clara é a guerra, a luz nas trevas. E então, o lago se agita, como se algo lá embaixo tentasse emergir outra vez. No coração do Maranhão, há um vilarejo esquecido onde os moradores evitam pronunciar o nome de uma antiga senzala abandonada. Eles dizem que ali o chão ainda pulsa, como se o sangue dos que sofreram nunca tivesse secado. Alguns chamam aquele lugar de a Casa dos Tambores Antigos, porque nas madrugadas sem lua é possível ouvir o som de tambores ecoando, mesmo que ninguém os toque. Helena, uma documentarista apaixonada por lendas regionais, decidiu investigar o local. Ela acreditava que os sons eram apenas vibrações subterrâneas causadas pelo lençol freático, uma explicação racional para algo folclórico. Mas ao chegar lá, percebeu que havia algo profundamente errado com o ar, como se o tempo naquele lugar não passasse da mesma forma que no resto do mundo. A casa era feita de barro e pedra, com marcas de correntes nas paredes. O teto cedia em alguns pontos, e o chão estava coberto por folhas secas. Helena acendeu uma lanterna e começou a gravar, descrevendo o ambiente. No entanto, o som do tambor começou a ecoar ao longe, lento, ritmado, grave. O chão vibrou levemente, e uma sensação de calor subiu por suas pernas. Ela seguiu o som, encontrando uma porta trancada com correntes. No ferro, havia símbolos riscados à mão, misturando cruzes e sinais estranhos. Quando tocou a corrente, sentiu um choque, como se o metal tivesse vida. Ainda assim, abriu a porta, e o som dos tambores cessou instantaneamente. Do outro lado havia uma sala circular, coberta de cinzas. No centro, uma fileira de tambores antigos, feitos de couro ressecado. O ar cheirava a fumaça e sangue. Helena começou a filmar, mas a câmera falhou. O visor mostrava sombras se movendo atrás dela, embora estivesse sozinha. Uma das peles dos tambores vibrou sozinha, emitindo um som grave. Em seguida, outro respondeu, criando um ritmo tribal que parecia um chamado. As cinzas no chão se ergueram, formando figuras humanas que giravam em volta dela. Eram silhuetas feitas de fumaça e dor. Helena gritou e tentou correr, mas a porta havia desaparecido. As sombras começaram a dançar, e o som dos tambores aumentou, sincronizado com os batimentos de seu coração. Uma delas se aproximou, revelando um rosto parcialmente queimado, com olhos vazios. Eles nunca descansaram,
sussurrou. Então, um clarão vermelho tomou conta da sala, e Helena foi lançada contra a parede. Quando abriu os olhos, estava no meio de uma roda de escravos espirituais, todos tocando tambores feitos de pele humana. No centro, um homem de rosto coberto por uma máscara de madeira a encarava. Ele estendeu a mão, e o som dos tambores cessou. Você escutou nosso chamado, disse ele, com voz rouca e profunda. Agora será o tambor que anunciará a nossa vingança. Helena tentou correr, mas o chão rachou sob seus pés, engolindo-a até os joelhos. As mãos das sombras surgiram do solo, tocando sua pele com calor e ódio. O homem com a máscara aproximou-se e bateu 3 vezes em seu peito. Cada toque ecoava como o som de um tambor. Ela gritou, mas sua voz se misturou ao som que agora saía de dentro dela, cada batida do coração transformada em percussão ancestral. Na manhã seguinte, os moradores do vilarejo ouviram os tambores novamente, mais fortes do que nunca. Quando foram até o local, encontraram a casa aberta, mas todos os tambores estavam cobertos de sangue fresco. No centro da sala havia uma câmera quebrada e, dentro dela, um único frame congelado, o rosto de Helena, com os olhos completamente pretos, olhando direto para a lente. Desde então, o som dos tambores não cessou mais. Dizem que, a cada lua nova, o ritmo muda, como se mais uma alma tivesse sido adicionada à música. Alguns afirmam ouvir uma voz feminina entre as batidas, pedindo ajuda. Outros dizem que não é um pedido, é um chamado. No centro de Recife existe um teatro centenário conhecido por suas apresentações e sua arquitetura imponente, mas poucos sabem o que há debaixo de seu piso ornamentado. Durante uma reforma, operários descobriram ossos humanos sob o palco, enterrados em posição circular, com símbolos estranhos riscados nas tábuas acima. O governo mandou interromper as obras, mas o proprietário, temendo prejuízo, decidiu continuar em segredo. Desde então, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Luzes piscando durante os ensaios, vozes sussurrando entre as cortinas e um som de passos arrastados quando todos já haviam ido embora. Mariana, uma atriz local, foi escalada para o papel principal na nova peça e começou a sentir uma estranha conexão com o teatro, como se fosse observada de todos os cantos. Certa noite, após o ensaio, Mariana ouviu alguém chorando sob o palco. Desceu pelas escadas laterais, onde o ar era pesado e úmido. O som parecia vir de trás de uma parede de tijolos recém-pintada. Curiosa, ela encostou o ouvido e ouviu claramente uma voz feminina dizendo: "Eles não me deixaram sair." Apavorada, tentou subir, mas as luzes se apagaram. O breu era absoluto, e um frio intenso tomou o ambiente. Quando acendeu o celular, viu pegadas molhadas surgindo à sua frente, como se alguém invisível caminhasse em direção a ela. Nos dias seguintes, as apresentações começaram, e o teatro lotava todas as noites. Mas algo perturbador acontecia. Em todas as fotos tiradas do espetáculo, havia uma figura feminina de vestido branco parada ao fundo, observando a cena. Ninguém a via pessoalmente, apenas nas imagens. O diretor acreditava ser um reflexo de luz, mas Mariana sabia que não. Durante uma apresentação, ao pronunciar uma das falas finais, ouviu uma voz repetindo junto dela, com eco e dor. O público aplaudiu, mas ela percebeu lágrimas escorrendo de seus olhos sem saber o motivo. Determinada a entender o que estava acontecendo, Mariana voltou ao teatro após o expediente e arrancou parte do piso onde haviam encontrado os ossos. Debaixo das tábuas, uma escadaria descia até uma cripta subterrânea, coberta de velas apagadas e marcas de sangue. No centro, havia uma cruz invertida e uma fileira de máscaras de teatro antigas, todas rachadas. Quando acendeu uma vela, ouviu um coro de vozes sussurrando seu nome. As chamas se moveram como se respirassem. Uma mulher de vestido branco surgiu da escuridão, com o rosto parcialmente queimado. "Você tem minha voz agora", disse ela. "A peça nunca termina. Nós nunca fomos libertos." As paredes começaram a se mover, pulsando como carne viva, e o som de aplausos tomou o subterrâneo. As máscaras se ergueram, flutuando ao redor das duas, como espectadores. Mariana tentou correr, mas a escada desapareceu. A mulher encostou a mão em seu peito, e a atriz sentiu a respiração desaparecer. Sua visão escureceu,
e o som dos aplausos se transformou em gritos distantes. Quando acordou, estava de volta ao palco, com o público de pé, ovacionando. Ninguém percebeu que algo havia mudado, mas os amigos notaram que Mariana não era mais a mesma. Seus olhos pareciam sempre molhados, e sua voz tinha um eco estranho, como se várias pessoas falassem junto com ela. Desde então, o teatro prosperou. Suas apresentações são consideradas as mais intensas do país, mas há um preço. Toda vez que uma nova peça estreia, um ator desaparece misteriosamente. E sempre, ao final de cada espetáculo, uma figura feminina de vestido branco é vista sentada na primeira fileira, batendo palmas sozinha, até que as luzes se apagam. Quando se acendem novamente, as cortinas estão manchadas de sangue, e o público jura ouvir alguém sussurrar, bem baixinho: a peça nunca termina. No deserto do Jalapão, há uma região que os guias evitam mencionar nos mapas turísticos. Falam dela como a zona em que a areia canta, um lugar onde o vento muda de direção sem aviso e onde a bússola enlouquece. Um grupo de arqueólogos liderado por Roberto decidiu explorar essa área depois que imagens de satélite revelaram estruturas soterradas sob as dunas. Eles acreditavam ter encontrado vestígios de uma civilização pré-colonial desconhecida. Depois de dias caminhando sob o sol impiedoso, chegaram a uma fenda profunda, onde o ar era frio e a areia parecia mover-se sozinha. No fundo, viram uma escadaria de pedra emergindo da areia, levando um templo coberto por símbolos entalhados e ossadas humanas entre as paredes. A entrada era estreita, e uma corrente de vento constante atravessava o interior, emitindo um som parecido com vozes distantes. O grupo montou acampamento ali, mas Roberto sentia que o lugar parecia acordado. Enquanto catalogava as inscrições, uma delas chamou sua atenção. Mostrava homens ajoelhados diante de uma criatura sem rosto, envolta em mantos e segurando uma urna. Acima, havia uma frase escrita em um idioma indecifrável, mas um dos membros do grupo, especialista em linguística, traduziu parte: quando o sol morrer, os ossos cantarão novamente. À noite, o vento aumentou, e o som das vozes se transformou em cânticos. As barracas tremiam, e a areia ao redor parecia pulsar. Roberto saiu para ver e notou pegadas humanas indo em direção ao templo, mas todos do grupo dormiam profundamente. Quando tentou acordá-los, percebeu que eles murmuravam o mesmo cântico, em sincronia. O desespero o fez correr até o templo, onde encontrou as tochas acesas sozinhas. O chão estava coberto de marcas circulares, como se algo tivesse sido desenhado recentemente. Do centro da sala, emergia uma coluna de areia girando lentamente, e dentro dela, silhuetas humanas gritavam sem emitir som. O chão cedeu, e Roberto caiu em uma câmara subterrânea. Lá, dezenas de corpos mumificados estavam de pé, segurando urnas de barro. Uma delas se abriu sozinha, e um pó fino começou a se espalhar, fazendo tossir violentamente. No ar, o pó se misturou e formou rostos, que gritavam em desespero. As paredes vibravam, e o cântico voltava, cada vez mais forte. As múmias começaram a mover as cabeças em sua direção, e o som das urnas se abrindo ecoou pelo espaço, liberando algo invisível que apagava as luzes das tochas. Roberto tentou fugir, mas cada túnel que percorria o levava de volta ao mesmo salão, onde o chão agora era feito de ossos. No altar, a figura sem rosto dos desenhos estava lá, real, envolta em mantos que pareciam feitos de areia viva. Ela ergueu uma urna e falou com uma voz que soava como o próprio vento: o templo precisa de guardiões. Agora és parte do deserto. Ele sentiu seu corpo se desfazer em grãos, a pele secando, os ossos se fragmentando, até que sua consciência se espalhou pelo vento. Meses depois, outro grupo de exploradores sobrevoou a área e notou uma nova formação nas dunas, um rosto humano gigantesco esculpido pela areia, com os olhos fundos e uma expressão de terror. Dizem que nas noites de tempestade é possível ouvir vozes misturadas ao som do vento, chamando por ajuda, enquanto uma figura encapuzada vagueia entre as dunas, segurando uma urna que nunca se enche nem se esvazia. Aqueles que ousam se aproximar desaparecem, e quando o vento sopra de volta, o deserto canta. Um canto feito de ossos. Nas colinas de Goiás, cercado por mata e esquecido pelo tempo, existe um hospital abandonado que os moradores chamam de Asilo da Cinza. Ele pegou fogo em 1964,
e quase todos os pacientes morreram presos nos andares superiores. As ruínas ainda estão lá, paredes pretas, janelas sem vidro e corredores que exalam cheiro de ferro e fumaça. À noite, há quem jure ver luzes piscando nas janelas, como se o fogo tivesse voltado. Lucas, um explorador urbano e produtor de vídeos paranormais, escolheu aquele lugar para sua nova gravação. O plano era passar a noite inteira filmando, em busca de evidências sobrenaturais. Ele não acreditava em nada disso, mas sua audiência adorava o medo dos outros. Chegou ao hospital pouco antes do pôr do sol. O portão estava retorcido, e o pátio coberto por cinzas antigas que o vento espalhava. Assim que entrou, notou pegadas recentes na poeira, embora ninguém morasse por perto. As portas rangiam, e cada passo ecoava em ecos duplos, como se mais alguém o seguisse. Armou sua câmera principal no antigo corredor de emergência e começou a narrar. O hospital queimado. Dizem que os pacientes ainda gritam aqui dentro. Riu, tentando parecer calmo, mas quando reviu as filmagens no visor, viu uma sombra parada atrás de si, imóvel, alta e de forma humana. Acreditando ser um reflexo, subiu até o segundo andar, onde as paredes ainda exibiam marcas de mãos queimadas. O ar ali era diferente, denso, abafado, quase vivo. Quando acendeu a lanterna, ouviu um som de metal batendo, repetido 3 vezes. Parecia vir da antiga sala de cirurgia. Ao entrar, viu maçãs enferrujadas e ferramentas derretidas pelo calor. O cheiro de queimado ainda era forte. De repente, uma das maçãs moveu-se sozinha, raspando o chão, e um bisturi caiu no canto da sala. Lucas correu para pegar a câmera, mas o visor estava coberto de estática. Na gravação, podia-se ouvir uma voz feminina sussurrando: "Você voltou para terminar o tratamento." Tentando manter a sanidade, Lucas desceu para o porão, onde os arquivos médicos ainda estavam guardados. As pastas estavam chamuscadas, mas alguns nomes eram legíveis. Todos os pacientes haviam morrido no mesmo dia, e o último registro dizia: "Sessão interrompida. Reanimação forçada." Ele folheou mais páginas e encontrou uma ficha com o próprio nome: Lucas F. Andrade, data de internação, naquela mesma noite. O papel começou a esquentar em suas mãos, e antes que pudesse soltá-lo, ouviu gritos ecoando do corredor. Luzes vermelhas começaram a piscar, e a fumaça invadiu o porão, cheirando a carne e álcool. Lucas subiu correndo, mas o hospital já não era mais ruína, estava inteiro, iluminado, com médicos e pacientes correndo em pânico. Ele tentava gritar, mas ninguém o via. As paredes tremiam com o calor das chamas, e do teto caíam pedaços incandescentes. Uma mulher de jaleco manchado segurou pelo braço e sussurrou: "Você não devia ter voltado." O fogo tomou conta do corredor, e Lucas correu até a saída, mas encontrou apenas paredes. As chamas o cercaram, e no reflexo de uma janela, viu seu rosto carbonizado. Dias depois, os bombeiros encontraram equipamentos de filmagem dentro das ruínas, mas nenhum sinal de Lucas. O vídeo recuperado mostrava apenas o interior do hospital pegando fogo e, por um breve instante, uma figura humana caminhando calmamente entre as chamas, olhando direto para a câmera, com o rosto derretido. Desde então, os moradores afirmam ouvir gritos e passos à noite, e a fumaça às vezes surge sozinha, cobrindo a estrada. Dizem que o hospital tenta reconstruir-se a cada geração, pedindo novas almas para completar a lista. E toda vez que um curioso entra com uma câmera, o fogo volta a acender, como se o tratamento nunca tivesse terminado. No interior da Bahia, entre colinas e plantações esquecidas, há um vilarejo que vive com medo de um velho poço feito de pedra negra. Os moradores o chamam de Poço das Vozes, porque à noite ele murmura nomes e quando um nome é pronunciado, a pessoa desaparece no dia seguinte. A lenda diz que o poço foi cavado sobre um cemitério indígena e que os antigos espíritos foram aprisionados lá dentro por colonizadores. Ninguém ousa se aproximar, exceto curiosos e forasteiros. Um deles foi Rafael, um jovem jornalista que investigava locais assombrados para seu canal de mistérios. Ao saber da história, decidiu visitar o lugar, mesmo com os avisos dos moradores. Chegou ao vilarejo ao entardecer, quando o vento começou a soprar em sussurros. O poço ficava nos fundos de uma fazenda abandonada, cercado por árvores retorcidas. Rafael levou consigo uma lanterna, um gravador e sua câmera.
O ar era pesado e úmido, e o cheiro de terra molhada misturava-se com algo metálico. Ao se aproximar, percebeu que as pedras do poço estavam cobertas de símbolos riscados à unha, e no centro havia uma tampa de ferro parcialmente aberta. De dentro, vinha um som suave, como uma respiração. Rafael ligou o gravador e começou a fazer perguntas. Quem está aí embaixo? Silêncio. É verdade que vocês falam nomes. O vento soprou mais forte. Quando ouviu a gravação depois, uma voz respondeu claramente, Rafael. Assustado, olhou ao redor, mas não havia ninguém. A tampa do poço rangeu sozinha, abrindo-se um pouco mais. De dentro, subia um vapor frio e espesso, e algo brilhou lá no fundo, como se houvesse água refletindo luz. Decidido a filmar, Rafael amarrou uma corda em volta da cintura e começou a descer. Cada metro parecia mais escuro, e o som de vozes aumentava. Não eram murmúrios, eram gritos abafados, preces e choros. As paredes do poço estavam cobertas de rostos esculpidos na pedra, todos de boca aberta, como se gritassem eternamente. Quando iluminou o fundo, percebeu que não havia água, havia corpos petrificados, entrelaçados, com olhos que pareciam vivos. De repente, uma das figuras mexeu o pescoço, olhando para cima. Não desça mais, disse uma voz feminina vinda de todos os lados. Rafael tentou subir, mas a corda começou a se mover sozinha, puxando-o para baixo. Ele gritou, pedindo ajuda, mas o eco devolveu apenas risadas. O ar ficou gelado, e as paredes começaram a se estreitar, como se o poço estivesse respirando. Quando finalmente chegou ao fundo, viu uma abertura lateral, um túnel coberto de ossos. Dentro dele, um brilho azulado piscava, e as vozes se transformaram em um canto suave, quase hipnótico. No centro do túnel havia uma pequena fonte, e nela, uma figura de mulher feita de lama e pedra. Seus olhos eram duas pedras negras, e quando ela falou, sua voz saiu de todas as direções. Eles me trancaram aqui. Agora você me libertou. A fonte começou a borbulhar, e das paredes surgiram mãos feitas de terra, agarrando o corpo de Rafael. A mulher estendeu a mão para ele, e o chão desabou. Tudo virou escuridão. Quando recobrou os sentidos, estava novamente do lado de fora do poço, ao amanhecer. Sua câmera ainda gravava, mas a tela mostrava apenas o interior escuro, onde agora se ouvia uma nova voz gritando seu nome. 3 dias depois, os moradores encontraram o tripé e o gravador de Rafael ao lado do poço, mas não havia sinal dele. O áudio gravado durava horas, e em vários trechos, a voz do jornalista parecia misturada com centenas de outras, como se todos falassem ao mesmo tempo. Desde então, o poço voltou a murmurar nomes, sempre de forasteiros que chegam à vila. Alguns dizem que, se você ouvir com atenção, consegue distinguir uma voz que repete insistentemente, não desça, por favor, não desça. Outros garantem que o poço é apenas um espelho para a alma, e que, quando alguém o escuta, não é o poço que fala, mas aquilo que já está dentro de você, pedindo para sair. A velha estrada de terra levava até um lugar que não constava mais em nenhum mapa. Era chamada de Fazenda dos Ecos, uma propriedade esquecida, isolada por colinas e envolta por uma névoa constante que cheirava a ferrugem e terra molhada. Quem se aproximava dali jurava ouvir vozes antigas, como se o vento carregasse lamentos humanos vindos das árvores mortas. João, um pesquisador de fenômenos paranormais, decidiu investigar o local após encontrar registros de desaparecimentos que datavam de 1800. O que ele não sabia é que aquele terreno havia sido um antigo cemitério indígena, profanado por colonos que transformaram a área em um campo de sacrifícios. Diziam que os espíritos nunca perdoaram a invasão, e que ainda guardavam raiva de qualquer ser vivo que ousasse pisar ali novamente. Na primeira noite, João acampou próximo ao que restava do casarão principal. As paredes, cobertas de musgo, pareciam respirar. De dentro, vinham ruídos como passos pesados arrastando correntes. Ele acendeu uma lanterna e percebeu símbolos riscados nas pedras, círculos e marcas em forma de mãos, como se alguém tivesse tentado sair de dentro das paredes. Quando ligou o gravador, as vozes começaram. Sussurros em uma língua desconhecida, ritmada, quase como um cântico. O ar ficou denso e o cheiro de queimado dominou tudo. De repente,
A lanterna piscou e ele viu a silhueta de uma mulher vestida de preto parada atrás de uma janela quebrada, observando em silêncio. Quando tentou correr, o chão tremeu sob seus pés, e o vento soprou tão forte que apagou a fogueira. Na manhã seguinte, João encontrou pegadas humanas em volta de sua barraca, mas o formato era estranho e os dedos estavam longos, quase pontiagudos. Ele decidiu explorar mais fundo a propriedade, encontrando um pequeno cemitério atrás do casarão. As lápides estavam quebradas, e em uma delas havia o nome Aruanã, gravado em símbolos indígenas. O gravador começou a funcionar sozinho e, do nada, captou uma voz feminina dizendo: "Você não deveria ter vindo." O frio subiu por suas pernas como uma maré. No mesmo instante, algo tocou seu ombro, mas quando virou, não havia ninguém. Apenas uma sombra se estendendo até o bosque, como se o sol não tivesse poder sobre ela. Ao entardecer, João encontrou um diário antigo dentro da casa principal. As páginas estavam encharcadas, mas ele conseguiu ler trechos. Eles vieram à noite, olhos queimando como brasa, o chão chorava sangue. As anotações falavam de uma praga que matou todos os colonos em poucos dias. Corpos eram encontrados de pé, petrificados, com expressões de terror. João percebeu que aquelas histórias não eram lendas, eram registros. Quando ele ergueu o olhar, viu algo impossível: várias figuras caminhando lentamente entre as árvores, cobertas de cinzas e com o corpo rachado, como se fossem estátuas vivas. Elas não tinham olhos, apenas buracos negros que o encaravam com ódio milenar. A noite caiu e os ecos voltaram. João tentou fugir pela estrada, mas percebeu que ela nunca terminava. O caminho se repetia como um labirinto. As vozes começaram a se multiplicar até formarem um coro. Ele viu luzes dançando entre as árvores e reconheceu rostos humanos dentro delas, chorando e gritando. De repente, sentiu mãos saindo do chão, puxando-o para dentro da terra. Lançou um grito desesperado, mas o som foi engolido pela floresta. No último instante, a mulher de preto apareceu diante dele, tocou seu rosto e sussurrou: "Agora você pertence a este lugar." O chão se abriu, e o corpo dele desapareceu sem deixar vestígios. Semanas depois, um grupo de policiais foi até a fazenda após denúncias de gritos noturnos. Encontraram apenas a barraca de João e seu gravador, ainda funcionando. A última gravação terminava com a respiração dele, seguida por um silêncio absoluto, e então, uma nova voz dizendo: "Mais um voltou." Desde então, quem tenta investigar o local acaba ouvindo os mesmos cânticos no vento. Alguns dizem que João ainda anda pela estrada, com olhos vazios e um gravador nas mãos, tentando alertar os outros para que não entrem. Mas já é tarde demais, porque a Fazenda dos Ecos não permite que ninguém vá embora. Ela mantém suas almas vivas, presas, em um ciclo eterno de vozes antigas e dor infinita. Lucas Andrade, 28 anos, era funcionário de uma empresa de logística em São José dos Campos. Todas as noites, por volta das 22 horas, ele fazia o mesmo trajeto de volta para casa, passando por ruas residenciais e avenidas pouco iluminadas. Na noite de 3 de agosto, ele saiu do trabalho no horário habitual, enviou uma mensagem à esposa dizendo: "Chego em 20 minutos", e entrou no carro. Por volta das 22h20, um vizinho viu Lucas passando em seu veículo, mas depois disso, nenhum registro de câmeras próximas ou de seu celular indicava sua localização. O carro foi encontrado abandonado na madrugada seguinte, com as portas trancadas e sem sinais de violência. Dentro do veículo, os objetos pessoais de Lucas permaneciam intactos: carteira, celular e bolsa de trabalho. Nenhuma pegada ao redor do carro indicava que ele havia saído por vontade própria. A polícia começou a investigar o trajeto habitual e encontrou marcas de pneus recentes ao longo de uma rua paralela, sugerindo que outro veículo poderia ter seguido Lucas discretamente. Moradores relataram ter ouvido um som de freada brusca na noite do desaparecimento, mas ninguém viu o que aconteceu. As câmeras próximas apresentavam falhas durante o horário crítico, o que aumentou o mistério. Os investigadores descobriram que Lucas vinha recebendo mensagens de texto e ligações de um número desconhecido, com tentativas insistentes de contato durante o dia. Não havia ameaças explícitas, mas as mensagens eram insistentes e invasivas, sugerindo que alguém observava sua rotina. A polícia também analisou registros de câmeras de pedágios e avenidas próximas,
mas não encontrou sinais de seu veículo entrando ou saindo em outros pontos. Tudo indicava que o desaparecimento ocorreu em um período de poucos minutos, de maneira planejada. Testemunhas que passavam pela avenida relataram ter visto um carro escuro seguindo de perto o veículo de Lucas, mas não conseguiram anotar a placa ou modelo. Uma perícia posterior no carro revelou pequenas marcas de arranhões nas portas, provavelmente de chaves ou objetos metálicos, mas insuficientes para forçar a abertura. Investigadores levantaram a possibilidade de que Lucas tenha sido abordado rapidamente, retirado do veículo e levado sem resistência visível. Nenhum rastro de luta ou vestígio de sangue foi encontrado, tornando o desaparecimento ainda mais inexplicável. Após semanas de buscas, não foram encontrados sinais de Lucas na área urbana ou em regiões próximas. Moradores que moravam nas ruas do trajeto habitual afirmaram ter ouvido gritos distantes ou perceberam movimentações estranhas de carro à noite, mas nenhum testemunho forneceu detalhes concretos. A investigação indicou que se tratava de um sequestro muito bem planejado, possivelmente por alguém que conhecia seus horários e rotina. O caso ganhou repercussão entre motoristas e pedestres, alertando sobre os riscos de trajetos rotineiros mesmo em áreas aparentemente seguras. Lucas Andrade permanece desaparecido. Seu carro continua parado no pátio da delegacia como evidência, e a polícia ainda mantém a investigação aberta. Amigos e familiares relatam que a ausência de qualquer vestígio gera tensão constante, e vizinhos afirmam evitar o trajeto que ele fazia à noite. A história de Lucas tornou-se um alerta urbano. Mesmo trajetos familiares podem se tornar letais se alguém estiver observando, planejando e esperando o momento certo para agir. O desaparecimento dele reforça que, em qualquer cidade, o inesperado pode acontecer em questão de minutos, sem deixar rastros ou explicação imediata. Nas profundezas da Serra do Cipó, escondida entre formações rochosas e árvores retorcidas, havia uma gruta conhecida como Toca dos Lamentos. Os moradores das vilas próximas evitavam chegar perto, jurando que, à noite, dali ecoavam gritos e choros que não pertenciam a nenhum ser vivo. Diziam que a caverna havia sido usada há séculos como um santuário espiritual, onde antigos sacerdotes invocavam forças da terra para falar com os mortos. Com o tempo, o lugar se tornou um poço de energia amaldiçoada, alimentado pelo sofrimento das almas presas entre mundos. Quando o arqueólogo Leandro descobriu menções a essa toca em um manuscrito indígena, ele decidiu explorá-la em busca de provas de rituais antigos. Mas ao atravessar a entrada, percebeu que o ar era mais denso, e o silêncio, pesado demais para ser natural. A primeira coisa que Leandro notou foi o som. Um eco distante, quase como respirações misturadas com soluços. Ele acendeu a lanterna e começou a descer, cada passo fazendo o chão vibrar levemente. As paredes da gruta tinham inscrições primitivas, figuras humanas ajoelhadas diante de formas sombrias que pareciam se mover sob a luz. Quanto mais andava, mais sentia o ar ficar frio, úmido e carregado de um cheiro metálico. Encontrou um círculo de pedras, no centro do qual havia uma espécie de altar com ossos humanos organizados em espiral. De repente, a lanterna piscou, e entre as sombras ele viu algo se mover, uma silhueta agachada, com membros longos e finos demais para ser humana. Quando tentou focar a luz, ela desapareceu, mas o som de passos o cercou de todos os lados. Leandro gravava tudo, mas a câmera começou a falhar. As imagens mostravam vultos passando atrás dele, embora estivesse sozinho. Ele tentou sair, mas o caminho já não era o mesmo. As passagens se multiplicavam, como se a caverna mudasse sua forma. O som dos lamentos ficou mais alto, agora misturado a vozes que sussurravam seu nome. No topo de uma das galerias, encontrou o que parecia ser uma escultura feita de carne e pedra, com vários rostos esculpidos e todos tinham a boca aberta, como se gritassem eternamente. Ao tocar a estátua, um jato de ar quente saiu das fendas, e uma voz feminina soou dentro da cabeça dele: "Você libertou o que dormia." A escuridão tomou conta do local. Leandro correu, mas a gruta parecia viva. As paredes pulsavam e exalavam um vapor quente. Mãos começaram a sair da pedra, tentando agarrá-lo. Ele ouviu choros, risadas e o barulho de ossos se quebrando ao seu redor. A voz da mulher voltou, agora mais próxima. Cada passo que dá, o traz mais fundo. Leandro caiu de joelhos e viu, entre rachaduras no chão, olhos observando de baixo, milhares deles, como se a própria terra tivesse despertado.
As vozes se uniram em um lamento coletivo, e figuras translúcidas começaram a emergir da rocha, rostos humanos deformados, flutuando em silêncio, até que um deles gritou com tanta força que a lanterna explodiu. No escuro, Leandro rastejou tentando encontrar a saída, mas as vozes o seguiam, chamando-o de hóspede. Quando viu uma luz distante, correu em sua direção, acreditando ter achado a entrada. Porém, ao sair, percebeu que o céu era vermelho e o chão, coberto de ossos. O ar estava parado, e não havia som de vento ou pássaros. Ele estava em um vale que não existia em nenhum mapa, um reflexo da caverna em outro plano. Lá, centenas de figuras estavam ajoelhadas, presas por raízes que cresciam de seus corpos. No centro, uma mulher coberta por véus de sombra o observava. "Agora a toca tem sua voz também", disse ela, estendendo a mão. O chão rachou, e a escuridão o engoliu inteiro. Dias depois, equipes de resgate encontraram o equipamento de Leandro na entrada da caverna, mas nenhuma pista de seu corpo. Ao reproduzir as gravações, ouviram gemidos, súplicas e, por fim, uma voz familiar pedindo ajuda, a voz de Leandro, abafada, como se viesse de muito longe. À noite, quem se aproxima da toca dos lamentos diz ouvir o eco de passos e uma respiração ofegante, seguida de uma frase repetida entre soluços: "Eu encontrei o fundo. A gruta continua lá, silenciosa, à espera de quem ousar descer demais." E todos que o fazem, dizem que o silêncio antes dos gritos é a parte mais horrível, pois é o momento em que os espíritos antigos acordam. No coração de Goiás, isolado por campos secos e árvores mortas, existia o Solar dos Andradas, uma construção colonial que resistia ao tempo e às tentativas de destruição. Ninguém sabia ao certo quem o havia construído, apenas que, há mais de 100 anos, todos os donos morriam de formas inexplicáveis. O último registro falava de uma família inteira que desapareceu numa única noite, restando apenas as paredes cobertas por marcas de mãos humanas e uma névoa que nunca ia embora. Quando a documentarista Camila decidiu gravar um curta sobre os lugares mais assombrados do Brasil, o Solar foi o primeiro destino. Mas desde o momento em que cruzou o portão, ela sentiu o ar mudar, o vento ficou pesado, o cheiro de mofo deu lugar a algo mais podre, e uma sensação estranha fez sentir como se alguém já soubesse que ela estava ali. Camila entrou acompanhada por 2 assistentes, Jonas e Renata. A luz do sol atravessava os vitrais quebrados, criando reflexos distorcidos nas paredes. No chão, havia símbolos pintados com algo que parecia sangue antigo. Jonas ligou a câmera, e o som ambiente captado parecia pulsar, como se o ar respirasse. "Sente isso?", perguntou ele, tremendo. Renata, mais cética, riu e disse que era apenas superstição, mas quando subiram a escada principal, ela parou de repente. No topo, havia uma mulher parada, com vestido branco e rosto coberto por um véu. A figura não se movia. Quando Camila apontou a câmera, o corpo se dissolveu em uma nuvem escura que se espalhou pelo teto. A escada estremeceu, e um som metálico ecoou da estrutura, como correntes sendo arrastadas. O grupo decidiu seguir até o sótão, onde, segundo lendas locais, os antigos donos realizavam rituais para conversar com antepassados. No caminho, as paredes começaram a apresentar fissuras, e algo parecia se mover sob o reboco, como se houvesse pessoas presas dentro da estrutura. Ao abrir a porta do sótão, uma corrente de ar gélido atravessou o corredor. Dentro, havia dezenas de bonecas antigas penduradas no teto, todas com os olhos arrancados. No centro do cômodo, um círculo desenhado com carvão e símbolos desconhecidos. Camila começou a filmar, mas a câmera desligou sozinha, e o som de passos veio do lado de fora. Jonas gritou: "Renata sumiu!" Correram pelos cômodos, chamando por ela, até encontrarem apenas o casaco dela no chão, ainda quente, como se tivesse acabado de ser arrancado. Camila, desesperada, quis sair, mas as portas não levavam mais para fora. Cada vez que abriam uma, voltavam para o mesmo corredor, agora com as bonecas viradas para elas, encarando-as. O som de sussurros se misturava a risadas infantis. Jonas começou a chorar, dizendo que via rostos nas sombras. Camila tentou acalmá-lo, mas percebeu algo terrível. O reflexo dele no espelho ao lado piscava com atraso, e depois começou a sorrir sozinho. O espelho se estilhaçou, e uma mão saiu de dentro dele, agarrando o braço de Jonas e puxando-o para dentro do vidro. O grito ecoou, e o espelho se refez,
mostrando apenas a expressão de pavor congelada nele. Camila caiu de joelhos, tremendo. Eles estão acordando, sussurrou uma voz atrás dela. A voz vinha de uma mulher idosa, sentada numa cadeira ao fundo do corredor. O rosto enrugado e os olhos brancos a faziam parecer uma estátua viva. Este solar é um túmulo aberto, disse ela. Cada alma que entra alimenta o que dorme. Camila perguntou o que significava, mas a mulher apenas sorriu, revelando dentes escurecidos, e continuou: o sangue da primeira família ainda clama. Vocês o acordaram. Então, lentamente, ela começou a se desfazer, como cinza levada pelo vento. Camila correu em direção à saída, e dessa vez a porta se abriu, mas do lado de fora, o mundo parecia errado. O céu era vermelho, o chão, coberto de mãos humanas que se moviam sozinhas. O solar estava inteiro novamente, como se o tempo tivesse voltado. Dias depois, o carro de Camila foi encontrado na estrada, com a câmera ainda ligada. O vídeo mostrava apenas o portão do solar dos Andradas, e uma figura de vestido branco parada ali, olhando fixamente para a lente. Ao fundo, a voz de Camila dizia: eles não são ecos, são os donos. Desde então, ninguém ousou se aproximar da propriedade. À noite, moradores relatam ver luzes acesas nas janelas e ouvir cantos vindos das colinas. E quem tenta filmar o lugar encontra sempre a mesma imagem: uma mulher de véu branco, parada na entrada, como se esperasse alguém, talvez o próximo curioso que, sem saber, vai oferecer sua alma aos espíritos antigos do solar dos Andradas.